Bom, antes que perguntem, esse vídeo é uma contra-ideia do vídeo do Aizen sobre o Edo Tensei e Naruto Shippuden. Como dá pra ver no título, ele defende o Edo Tensei e fala que foi um ponto positivo pra história. E hoje eu vou explicar o porquê eu não acho isso. E antes de começar a falar sobre isso, eu quero deixar bem claro que eu não tô desmerecendo o vídeo do Aizen ou atacando o conteúdo do cara. Eu só tô usando o meu canal pra poder expressar minha opinião a respeito do tema que ele trouxe pro vídeo dele. Enfim, agora sobre o conteúdo. No início do vídeo, ele fala sobre o Edo Tensei ser um acerto do arco da Guerra Ninja. Então, eu já discordo aqui. Começando pela Guerra Ninja, que, narrativamente falando, é um arco bem abaixo do que a maioria dos outros anteriores a esse. Como o do Pen invadindo a vila, o do Sasuke contra o Itachi, o resgate ao Gaara e por aí vai. Eu afirmo isso porque todos esses arcos chegam à conclusão deles de maneira rápida, fluida e desenvolvem seus personagens de maneira natural com os acontecimentos da história. Óbvio que eles têm os seus problemas também, mas no geral são arcos que te entretêm bastante desde o começo e te deixam com vontade de saber a conclusão deles. E você não vê isso na Guerra Ninja, na verdade em diversos momentos é um arco extremamente maçante com diversos flashbacks de personagens que a gente nem sequer se importa. E inclusive repete muito desses flashbacks que nós já vimos e, meu Deus mano, ninguém é burro aqui, Kishimoto. A gente lembra desses acontecimentos sim, mano. Você já mostrou o Obito sendo esmagado por essa pedra umas 30 vezes. E outro ponto importante de ressaltar é que nesse arco é meio que perdido a essência de Naruto. Porque antes você viu os personagens lutando com estratégias para conseguir derrotar os adversários mais fortes e tudo mais. Aqui não, parece que virou somente uma disputa de quem tem mais poder de luta. Com a chegada do Madara isso aí fica ainda mais absurdo, porque ele é um personagem que ficou tão forte que o Kishimoto não fazia nem ideia de como ele ia matar o personagem. Então ele usou a pior solução possível, que foi criando aquele retcon do Zetsu ser o filho da Kaguya e blá blá blá. Mas indo direto ao Edo Tensei, que é o foco do vídeo dele, o Aizen diz que ele serve como uma forma de transmitir arrependimento e concluir a história dos personagens que foram revividos e dos que tinham laços com eles. Eu concordo que seja realmente isso, faz sentido, mas eu não acho que foi feito de uma forma boa, como ele diz. Ou genial, né? Na verdade eu não acho nem que precisava dessas conclusões para grande parte deles ali. Muitos daqueles personagens, na minha opinião, já tiveram seus encerramentos em vida. O Asuma é um exemplo disso. Antes de morrer, Asuma se despede de seus alunos e encoraja cada um a serem pessoas melhores do que já são. Ele cumpriu seu papel em vida ali. Ele guiou ninjas que eram apenas crianças até o mais alto nível da aldeia. O que acontece depois dali já não cabe mais a ele. É um encerramento bonito e emocionante que serve como munição para o Shikamaru ir atrás do Hidan. Então a morte dele tem o seu peso e é importante para o desenrolar da história naquele momento. Fazer ele voltar dos mortos para falar pro time 10, eu não tenho mais nada a dizer, é completamente desnecessário. Chega até a ser irônico ele falar isso, tá ligado? Se a ideia aqui era nos mostrar o óbvio, isso foi feito de forma maestral então. Então, na minha opinião, o Edo Tensei prejudica a história do Asuma. Os outros personagens citados por ele é o Haku e o Zabuza, que eles pra mim sofrem da mesma parada, personagens que já tiveram suas histórias finalizadas no Naruto clássico, ou seja, muitos anos atrás, trazidos de volta para não agregarem em nada praticamente. O Haku saber que o Zabuza não via ele como um objeto não torna a conclusão deles melhor, na minha opinião. Deixar as coisas em aberto para os próprios personagens às vezes é muito melhor do que dar tudo mastigadinho para eles. E esse é o caso. Isso causa muito mais impacto nas cenas que eles morrem, porque a gente que está assistindo percebe que o Haku nunca ia poder conhecer o verdadeiro lado do Zabuza, e o Zabuza nunca mais ia poder contar aquilo pro Haku, porque não dava mais tempo, ele já estava morto. Pelo menos para mim ficaria bem melhor assim, isso traria mais peso para a morte deles, entende? O do Gaara com o pai dele realmente foi um ponto legal, eu curti, até porque esse personagem do pai do Gaara a gente quase não viu ele em cena, então dar ele esse tempo de tela foi importante e foi bem feito também, eu curti. Mas no geral, mano, eu acho que o Edo Tensei foi uma forma que o Kishimoto usou para tentar desenvolver personagens que ele simplesmente esqueceu ao longo da história, como o Kankuro, o Aino, o Choji, o Lee, o Neji e mais outra penca de personagens secundários que tinha em Naruto, que pra quem não lembra, eram personagens bem importantes no Naruto clássico, que tiveram seus momentos mais marcantes ali no arco do resgate ao Sasuke, que pra mim é um dos melhores arcos da série de Naruto inteira, tanto do clássico quanto do Shippuden. Mas não só eles, como a grande maioria dos outros ninjas que tiveram um papel importante nos arcos do clássico, foram deixados de lado aqui. Isso não é nenhuma crítica só ao arco da Guerra Ninja, mas sim Naruto Shippuden por completo. Então, mano, o Kishimoto usou esses personagens revividos para tentar aprofundar emocionalmente os personagens que se importavam com aquelas pessoas que já tinham morrido. Outro exemplo também é o Sai com o irmão dele, que sinceramente, mano, ninguém se importa. O Sai desde sempre foi um personagem bem medíocre. Trazer o irmão dele de volta e mostrar que ele fica triste com aquilo por estarem usando o corpo do irmão dele
Até poderia me trazer um sentimento de empatia e apego com ele, se fosse feito de uma forma bem feita, tá ligado? Mas não é o que acontece. O Kishimoto teve bastante tempo para poder desenvolver grande parte dos personagens antes da Guerra Ninja, mas ao invés disso ele deu um foco muito maior pro Sasuke e pro Naruto. Então o resultado final disso é que tivemos várias tramas de grupos diferentes sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. E como era muita informação para a cabeça do Kishimoto e para nossa processar, ficou uma bagunça, algo extremamente rushado e cheio de flashbacks extremamente chatos que quebrou completamente o ritmo da guerra. Porque se o arco era para ser uma guerra ninja, então o que você imagina é ver lutas o tempo todo e com um ritmo frenético. E uma boa animação também seria bacana, né? Então, mano, finalizando, pra mim o Edo Tensei e a Guerra Ninja, no contexto geral, é um grande erro cheio de coisas desnecessárias. Talvez esse arco fosse um pouco mais longo do que já é, poderia ser que esses desenvolvimentos ficassem melhor, tirando também os personagens que não fazem diferença desenvolver, mas cara, pra mim, Naruto poderia ser facilmente uma parada que nem One Piece, se ele tinha potencial pra isso. O mundo de Naruto é algo que dá pra se explorar bastante, é uma parada bem interessante, sabe? Mas enfim, isso é assunto pra outro vídeo. Então, rapaziada, era isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Novamente, isso não é um ataque ao vídeo dele, então, por favor, não venham comentar esse tipo de coisa aqui. Bom, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreve no canal, comenta, faz o de sempre aí, meus queridos. Obrigado por terem chegado até aqui, valeu, falou.